Boa tarde, hoje vamos apresentar o limoneno. O limoneno é um terpeno. Os terpenos podem ser encontrados tanto em plantas como também em organismos marinhos, algas, micro-organismos e, em menor extensão, em fungos. Os terpenos são responsáveis pelo cheiro nos óleos essenciais, sendo eles e seus derivados oxigenados, os terpenoides, os principais compostos isolados encontrados nos óleos essenciais. E o Brasil destaca-se como grande produtor de matéria-prima utilizada na obtenção de óleos essenciais, entre eles o R-limoneno. Sendo assim, sua utilização é muito antiga, já que o emprego de essências começou nas antigas civilizações, quando o homem descobriu o fogo e percebeu que, ao queimar determinados arbustos e resinas, estas exalavam um aroma intenso. As primeiras referências históricas importantes provêm do Oriente, especialmente do Egito, onde os óleos essenciais eram usados para embalsar múmias e para fazer oferendas nas cerimônias religiosas, e muitas vezes eram colocados em recipientes com detalhes em ouro, que seguiam junto para os túmulos dos grandes faraós. Na tumba de Tutankhamon, por exemplo, foram encontrados óleos aromáticos de cedro, mira e zimbro. Os gregos relacionavam os aromas aos deuses do Olimpo. Eles adquiriram esses conhecimentos dos egípcios, permanecendo com o hábito de ungir os mortos, queimar incenso e perfumar a si mesmos para que sua beleza pudesse ser notada. Eles transmitiram esses conhecimentos aos romanos, que a partir de 45 a.C. adotaram o uso dos óleos essenciais para rituais religiosos, funerários, perfumando não somente o corpo, mas também a mobília da casa. Na Idade Média, a busca pela pedra filosofal levou os alquimistas a realizarem inúmeras experiências, que acabaram contribuindo no desenvolvimento de processos para a extração dessas essências. Os alquimistas perceberam que podiam sentir a presença das plantas aromáticas mesmo quando elas já tinham sido retiradas do recinto, devido ao aroma liberado. Isso os levou a buscar a quinta essência da matéria. Paracelsus, alquimista do século XVI, usou o vapor para conseguir isolar o que ele chamou de alma da planta, ou a quinta essência daquele ser. Portanto, ele conseguiu isolar substâncias que continham aroma. Essas substâncias, tal qual o óleo, não se misturavam com a água, de onde surgiu o nome óleo essencial. Hoje em dia, mesmo não havendo óleos ou lipídios, nem sendo essencial, o termo óleo essencial ou essência é utilizado no mundo todo. Esse termo foi só introduzido à ciência durante a Renascença por Paracelsus. Foi Ibn-Sina, conhecido como Avicena, quem criou o processo de destilação, extrair o óleo essencial de rosas. Isso foi na época das cruzadas, então a gente tem destilação, da forma que a gente conhece, desde a época das cruzadas, o que é muito tempo, né? A história da pesquisa de óleos essenciais no Brasil remonta aos trabalhos de Theodor Peckholt, farmacêutico originário da Silésia alemã, atual Polônia, que chegou ao Brasil em 1847. Peckholt estudou e publicou vasta literatura sobre a flora brasileira, cerca de 170 trabalhos, e a maioria em periódicos alemães, incluindo dados sobre rendimento e composição de óleos naturais. Apesar das diversas características dos terpenos, a procura por novos eficientes e tecnologias tem levado a indústria farmacêutica e a comunidade científica a pesquisa por novas formas que resultem em preparações mais estáveis e com melhorias terapêuticas. Otto Wallat, que é o cara que vocês podem ver nessa figura, foi um dos principais que se dedicou à pesquisa da química dos terpenos e das combinações alicíclicas, assuntos expostos na sua obra Terpeno e Cânfora, editada em 1909. Ele recebeu o Nobel de Química de 1910 por seus trabalhos no campo dos compostos alicíclicos, que influenciaram grandemente no desenvolvimento das indústrias de perfumes e óleos essenciais. A estrutura da molécula de limoneno está exemplificada nesta imagem, e a partir dela é possível perceber que sua forma molecular é C10H16, por conter 10 carbonos e 16 hidrogênios em sua estrutura. Sua nomenclatura, de acordo com a IUPAC, é 1-metil-4-isopropenil ciclohexeno. Para a molécula de limoneno, ocorre um fenômeno muito interessante, a isomeria, onde a presença de dois enantiômeros, o R-limoneno e o S-limoneno. No laboratório, é possível determinar qual deles está presente através da forma com que eles desviam a luz polarizada.
O R-limoneno desviará a luz polarizada para a direita, sendo assim chamado de destrógeno. Já o S-limoneno desviará a luz polarizada para a esquerda, sendo denominado como levógeno. Esta pequena diferença na estrutura pode mudar completamente as propriedades da molécula e suas aplicações. É possível perceber que nas duas moléculas, que são muito parecidas, há um carbono quiral, ligado a 4 substituintes diferentes formando uma simetria tetraédrica. De forma que ao tentar sobrepor essas moléculas, elas nunca serão iguais, mas uma é a imagem da outra. Essa diferença estrutural que provê as qualidades do limão e da laranja. O R-limoneno é responsável pelo aroma mais suave das laranjas. Já o S-limoneno é o responsável pelo aroma mais forte de limão. O limoneno se trata de um hidrocarboneto cíclico insaturado pertencente à família dos terpenos. É um líquido incolor oleoso, volátil e de odor cítrico, que pode ser sintetizado a partir do pirofosfato de geranilon. Possui ponto de fusão igual a menos 65 graus Celsius, ponto de ebulição igual a 176 graus Celsius, densidade de vapor relativa igual a 4,7, pressão de vapor igual a 0,4 kPa e densidade relativa igual a 0,84. A molécula de limoneno ela é encontrada em uma variedade de plantas e ervas, como exemplo a menta e o capim-limão, mas em sua maioria ela está presente nas frutas cítricas, como exemplo o limão, a laranja, a lima e a tangerina. E, além disso, ela é o principal produto natural constituinte das frações terpenoides dos óleos essenciais de limão, de laranja e da flor da alcarrávia. Existem três formas principais de extração da molécula de limoneno das cascas dos citrinos, que é onde tem a maior porcentagem dessas moléculas, e sendo um deles o arraste de vapor, que é o mais utilizado e que consiste na utilização de vapor de água para destilar os componentes do óleo essencial a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. E após a condensação da fase vapor, o óleo ele vai se separar da fase aquosa, já que ele é immiscível, o que facilita muito a sua remoção. Outro método de extração é por solvente, que consiste na extração das fragrâncias voláteis dos materiais naturais, utilizando solventes não polares, como exemplo o tolueno, o hexano e o éter de petróleo. E, além disso, a gente também tem a separação mecânica, que consiste na remoção do óleo da casca dos citrinos por processos mecânicos, como a prensagem, a raspagem e a perfuração da casca. Outra forma de se obter o limoneno é através das biorrefinarias, que são análogas às refinarias do petróleo, porém com processamentos e instalações que convertem biomassa em biocombustíveis, em produtos químicos e em energia, o que permite o maior aproveitamento da biomassa. Atualmente, procura-se desenvolver biorrefinarias que utilizem resíduos de outras indústrias como biomassa. E a utilização das cascas das frutas cítricas, os citrinos, como biomassa é um grande exemplo a ser utilizado, já que ele é um resíduo resultante do processamento para a produção de sumos e que apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento das biorrefinarias, pois os seus principais componentes são a água, que é 80% em peso, os açúcares, a celulose e a semicelulose, além da pectina e o limoneno. Assim, os principais produtos químicos que se podem obter com essa biomassa são os óleos essenciais, que são amplamente utilizados e que apresentam como maior parte das moléculas as moléculas de limoneno. Então, vamos falar sobre o para que serve, né? Qual é o uso do limoneno? O limoneno ele pode ser usado em várias e várias áreas, né, atualmente. E uma delas pode ser a área farmacológica, a área dos desengraxantes, né? Que é um solvente, né? Então ela atua como solvente de graxa. Ela pode atuar como fisioterapia, né? Na parte da massoterapia, na parte de óleos essenciais.
Ela atua principalmente na parte da química, como formadora de outras moléculas. Ela também tem muita importância na cosmética e na parte alimentícia, né? Por se tratar de uma molécula extraída de materiais orgânicos e comuns no nosso dia a dia, como o limão e outras frutas e também outras plantas. É muito comum termos no nosso cotidiano essa molécula presente nessas formas de vida, né? Nessas representações. Então, para começar, as áreas que eu já citei, temos a farmacológica e a fisioterápica. São, né, duas áreas que trabalham na teoria juntos, né? Pois elas reabilitam, né, e ajudam o indivíduo que está com problemas tanto corporais quanto externos e psicológicos, físicos. Ele auxilia nesse tratamento e na recuperação da pessoa, né? Então, a farmacologia com a produção de remédios e a fisioterapia a partir de massagens, a partir de óleos essenciais, de tratamentos, né? Então, é muito importante para esse tipo de uso. E para dar início, né, temos que ela é utilizada, ela pode ser utilizada para substituir componentes tóxicos de remédios mais antigos, né, remédios anteriores, que ainda possuem produção atualmente, mas para termos uma saúde melhor, né, menos agressividade ao nosso corpo, menos rejeição e menos, menos reações, né, no corpo humano, temos que ela substitui moléculas que eram mais agressivas, que causavam reações negativas ao remédio. Ela atua também como uma ação bactericida e antiparasita, né, em óleos e até mesmo como inseticidas em adubos, né, por ser tratada de uma molécula orgânica, ela pode ser usada também como adubo. Então, esses, né, bactericida, agente contra parasita, inseticida. Então, ela é muito eficiente para a remoção de vida microbiana, né, principalmente de bactérias e fungos que podem ser gerados, né, a partir de umidade e essas coisas. Já entrando na parte mais fisioterápica, na parte mais não tão direta como na farmacologia, ela pode ser usada contra a depressão e com o tratamento de câncer. Na depressão, ela atua como um aliviador de estresse e na parte do câncer, ela atua como a aglutinação de células cancerígenas. Ou seja, ela acaba aglomerando, né? Ela aglomera ali aquelas células e com aquela aglomeração fica mais fácil do corpo remover, do corpo identificar. E isso facilita o tratamento contra o câncer, né? Contra diversos tipos de câncer. E na parte antidepressiva, né? Na ação antidepressiva dela, ela é causada por um ácido que eu irei falar posteriormente, que é derivado da molécula do limoneno, que é o ácido perílico, que tem essa ação, né, antidepressiva, e ela é um antiestressante, um estimulador, um calmante, né? Então ela pode ser usada para esse tipo de coisa. E claro, os óleos essenciais, eles são utilizados nesses tratamentos, né, para o relaxamento do paciente. E como ele é uma molécula que causa relaxamento, então é muito importante para os óleos essenciais. A próxima área que eu iria apresentar a vocês mais detalhadamente é a parte de desengraxante, que vem crescendo muito, né, atualmente, com o desenvolvimento da indústria química e da indústria mecânica, com, né, o uso de moléculas orgânicas naturais, né, e com o desenvolvimento de maneiras mais saudáveis ao meio ambiente. Então foi, né, abrindo um leque de opções e uma delas foi o de limoneno, como uso de, né, em solventes para se tornar um desengraxante. E ele é muito utilizado para a remoção de graxas, né, em estruturas metálicas, rolamentos, engrenagens e até em pisos industriais, por se tratar de uma substância que ela se degrada, né, ela biodegrada-se, né, no meio ambiente por causa de micro-organismos que vai fazendo seu metabolismo, né, e acaba promovendo o seu degradamento, sua degradação, né, sua degradação.
A próxima parte que vamos ver é sobre a química, que é muito importante atualmente, né? Então, a química é a base de tudo e não seria diferente para o limoneno com as outras moléculas. Então, podemos sim fazer moléculas a partir do uso do limoneno, sendo diretamente como o ácido perílico ou como a carvona, que é uma de seus componentes, né? Que pode ser tipo feito a partir com o limoneno, né? Então, a carvona, ela é uma outra molécula que pode estar presente, né, em óleos essenciais, pode estar presente em outras plantas diferentes do limoneno. Ela pode também ser utilizada de outros métodos diferentes do limoneno, como que é usado para tipo, tratamento antidepressivo, né? A carvona, ela pode ser usada na parte dos perfumes, pode ser usada na parte de aromatizantes, né? E também pode ser usada na parte de alimentícia, como goma de mascar, né? E tudo. Já o ácido perílico, ele é utilizado para o uso contra o câncer, né? Ele é muito utilizado contra o câncer. Então, ele tem atividades álcool, aldeído. Então, isso são muito importantes para a química, né? Para a química orgânica, por serem funções, né, variáveis que possuem muitos métodos de atuação no cotidiano, né? Na vida humana, na farmácia e tudo. E o ácido perílico é responsável pelo controle da, das células, das moléculas que a gente tem no nosso corpo e que ajuda a controlar esse câncer que vai crescendo, principalmente, vamos por um câncer cerebral, ele vai conseguindo tratar aquele câncer, reduzindo, aglutinando aquelas moléculas, causando então uma morte celular, né, específica nas moléculas de câncer, né? Então isso faz, nossa, com que o tratamento do câncer seja menos agressivo ao corpo humano, faça com que o paciente sofra menos, né, sofra menos com os possíveis problemas que aquele câncer pode causar e sem afetar o corpo da pessoa, né? Então essa molécula, ela é muito importante, né, o uso dela para esse tipo de tratamento. Na parte de cosméticos, temos muitas áreas, né, que podem ser abrangidas na parte de cosméticos, né, como a área de shampoo, a área de sabonetes e sabões, os cremes dermatológicos e hidratantes, perfumes e pomadas, né? Os shampoos, sabonetes, cremes, tudo tem algo em comum que geralmente, né, são atraídos, né, atraem os clientes pelo cheiro, né? Então, são coisas importantes você ter um cheiro cítrico, um cheiro agradável e muitas características, né, que agradem a pele humana, que mantenham, né, a pele do jeito mais saudável, mais puro, né, sem degradar a pele, sem, né, atingir a pele, né, sem ser agressiva com a pele. Então, o limoneno, por ele não ser agressivo, por ele ter características muito semelhantes ao cotidiano, às frutas, assim, ele não apresenta nenhuma característica agressiva ao corpo humano. Então, ele é muito utilizado em shampoo, em sabonetes, em sabões, em cremes dermatológicos, né? E hidratantes, como eu já citei, para permanecer, né? Para deixar a pele úmida, para deixar a pele cheirosa, para deixar tudo agradável, né? E nas pomadas, segundo as minhas pesquisas aqui, o limoneno foi utilizado e é utilizado para pomadas infantis, muito utilizado nas pomadas infantis com traçaduras, tanto pelo cheiro quanto pela própria ação do limoneno na pele humana, que torna agradável e ajuda na cicatrização, né, do machucadinho lá do bebê. E na parte alimentícia, como eu já havia citado anteriormente, né, no caso da carvona, o limoneno também está presente na alimentícia, né? Tanto na carvona, né? Sendo feito a carvona a partir dele ou não. Tanto, né, diretamente extraído do limoneno, como já foi citado, como os cheiros cítricos, né? Então ele é utilizado como aromatizante para simular cheiros de frutas cítricas. A carvona pode ser usada, né, para formação e sentir o cheiro assim de hortelã,
né, o cheiro sintético da hortelã. Então, além dela ter esse cheiro, né, ter esse cheiro semelhante à hortelã, ela também pode ser usada para a fabricação de doces e chicletes. Então, os chicletes também podem ser feitos a partir da carvona. E essas duas moléculas, né, tanto a carvona quanto a limonena, estão presentes nas nossas hortaliças, presentes nas nossas frutas. Então, o nosso cotidiano está repleto de limoneno. E isso é importante, pois ele é responsável por muitas coisas boas no nosso corpo, né? Muitas regulações, né? Muitas regulagens. É responsável por manter o nosso corpo estável. E responsável também por muitas ações psicológicas, né? Contra a ação contra o câncer e também contra a depressão, né? Então é importante ter essa célula no nosso cotidiano, ter ciência que ela faz bem e saber que está presente em muitos materiais, né? No nosso dia a dia. Muitos materiais, muitas aplicações que não imaginávamos que uma molécula cítrica, né, vinda de um limão, poderia ter essas peculiaridades. Isso é tudo bem, pessoal.